Seja procurado. Esse é o tema do vídeo de hoje. Talvez tu tá vendo esse vídeo, tu possa até estar achando engraçada essa afirmação, mas faz total sentido no mundo dos negócios. Eu vou te explicar e até o final do vídeo vai fazer total sentido para ti. Esses dias eu vi um filme na Netflix chamado O Falsário. De forma resumida, esse rapaz, ele se chamava Falsário porque ele tinha um talento, uma profissão, ele era pintor. Pintava muito bem. Até que chegou um momento que ele conheceu uma mulher, né? Se tu ver o filme, já vai ser... Eu não vou contar todo o filme aqui até o final, mas veja bem. Ele conheceu uma mulher e essa mulher, ela era influente no mercado de arte, de pintura. E ele quis apresentar para ela os trabalhos dele. E ela foi, conheceu os trabalhos dele e simplesmente disse que era bacana, mas não era nada raro, não era nada deslumbrante. Os trabalhos dele eram bonitos, mas não eram nada deslumbrantes. E aí, até que chegou um momento que ela viu um retrato na casa dele, uma arte que ele fez, uma pintura, que era uma cópia de um quadro muito renomado, um quadro muito caro. E ele falou, daí ela falou sobre aquele quadro, esse quadro é um quadro que eu fiz aí, assim, falou, como se fosse algo comum, fácil, que ele fez. E aí ela analisou aquele quadro, muito impressionada, e a partir daí ela começou a dar mais trabalhos para ele, de quadros onde ele iria copiar os quadros originais, porque ele tinha essa aptidão para fazer tudo idêntico ao original. E aí ele começou, a partir daí, com essa mulher, ele começou a fazer os quadros idênticos aos originais e ela começou a vender esses quadros. Começou a vender esses quadros, eles começaram a ganhar muito dinheiro, no final eles tiveram um relacionamento, ele começou a ganhar muito dinheiro e ele não somente ele conseguia fazer quadros idênticos aos originais, copiando, como também assinaturas. Muita gente começou a querer, a procurar ele por essa habilidade que ele tinha. Pessoas de diversas classes sociais começaram a procurar ele para ter assinatura em documentos importantes, em passaportes. E esse cara, muitas vezes, ele conseguia fazer isso com tanta facilidade e aptidão, com tanta perfeição, essa habilidade que ele tinha de copiar, que muitas vezes pessoas pediam coisas grandiosas para eles em relação à arte e ele simplesmente não cobrava nada, ele fazia por prestígio. Inclusive, isso vai ser um tema para um outro vídeo. A semente que a gente planta, o serviço que a gente presta com excelência, muitas vezes um ato de generosidade, sem cobrar nada, isso volta, tá? Mas enfim, não é esse o tema do vídeo agora. Bom, então, ele era muito requisitado, ele era muito procurado por muitas pessoas. Agora eu te pergunto, você, na sua área de atuação, no seu produto ou serviço que você tem posse, você é procurado? Ou você simplesmente precisa estar forçando a barra, forçando para as pessoas ter que comprar de ti, ter que adquirir o teu serviço ou produto? Entende? É sobre isso. Nesse filme, esse rapaz, essa habilidade que ele tinha, esse trabalho que ele fazia, e foi se espalhando a ponto de várias pessoas quererem se conectar com ele, quererem chegar até ele, não por ele, mas pela habilidade que ele tinha. Que essa habilidade que ele tinha servia para essas pessoas. E essas pessoas, e essa habilidade, como essa habilidade estava nele, as pessoas se conectavam com ele. E ele, ele aproveitava isso. E você? Você precisa ter, é exatamente isso que você precisa ter. Você precisa ter uma habilidade, um serviço que você consiga fazer, ou um produto que você consiga fornecer, que você tenha posse dele, a ponto de as pessoas procurarem você para terem acesso a isso. Eu, por exemplo, eu trabalho com locação de veículo.
eu tenho alguns carros. Eu Tem muitas pessoas que... Não vou dizer muitas pessoas, porque eu poderia divulgar muito mais. Só que eu filtro muito para quem eu alugo os carros. Por quê? Porque, infelizmente, existem fases da vida que... pessoas que são imprudentes, pessoas de má índole. Então eu não posso estar largando um bem na mão de qualquer pessoa. Mas tem muitas pessoas que querem usar para um fim proveitoso, que são sérias. Essas pessoas eu forneço esse produto que eu detenho. Então as pessoas me procuram. Muitas vezes as pessoas me procuram. Então eu tô dando um exemplo. Eu linkei esse filme com a realidade da minha vida e eu observei isso. Então, você, com a habilidade que você tem, com o produto que você detém, quem está te procurando? As pessoas estão te procurando porque as pessoas procuram aquilo que tem valor. Eu não estou dizendo que a sua pessoa não tem valor, mas no mundo é complicado. Você é valorizado com base naquilo que você consegue proporcionar. Se você consegue proporcionar algo que traga vantagem para os outros, traga um benefício, traga uma experiência, traga uma transformação, traga uma cura, enfim, você vai ser requisitado, você vai ser procurado. E sabe de uma coisa? Quanto melhor for isso que tu tem para ofertar, quanto melhor for, quanto mais raro for, mais você vai ser requisitado. E aí você pode fazer o quê? Você pode até aumentar o preço. E você pode também aproveitar de fazer muitas conexões. Você pode aproveitar de fazer muitas conexões. Quando você é procurado, isso é uma coisa que abre portas. Eu não tô dizendo que... É que assim, ó, eu já trabalhei com vestuário, eu já trabalhei como ajudante. Eu já trabalhei como ajudante, auxiliar, sabe? Infelizmente, essas profissões de entrada, elas não são procuradas. Mas as pessoas que querem essas profissões, que querem fazer esse serviço, elas procuram. Agora, uma vez que você tem um diferencial, aí você é procurado. Então, eu tô numa fase da minha vida hoje que eu analiso isso, sabe? Eu tô aqui trazendo uma reflexão pra ti que tá me acompanhando. Que as pessoas, elas, nessa parte, alguns me procuram. Ontem eu tava, olha só, os carros estão alugados, eu me atrapalhei financeiramente e eu pensei, vou fazer um Uber pra levantar capital para pagar essas contas que eu tenho que pagar aqui, porque eu preciso organizar a minha vida financeira para depois prosperar. E eu tava ali quase vindo para casa, encerrando minha meta ali, e eu tenho um carro disponível para alugar. E ainda não foi alugado. Os outros 4 estão alugados, então tenho 2 parados. Desses 2, um eu ainda não está disponível para alugar. E aí um rapaz entrou em contato comigo, ele perguntou, Taylor, tem carro para alugar? Eu disse, eu até tenho um. Por enquanto, a princípio, ninguém reservou. Ele falou, não, eu vou querer para sábado até quarta-feira. Quanto tu me faz? Eu falei, são 4 dias, 520, se eu não me engano. 530. E aí ele já me fez um Pix, tá bom, deixa reservado para mim. Já me pagou metade do valor. Já me fez o Pix de metade do valor. Daí eu vi, olha só, o cara me procurou. Eu tava tranquilo na minha. O cara me procurou e me fez o Pix, me pagou para reservar algo que eu tenho que serve para ele, que vai suprir uma necessidade dele. Se eu fosse um cara que eu fosse um ajudante, eu fosse um auxiliar, não, eu não tô desvalorizando. Se você se encontra nesse cenário, tudo bem, eu já estive por muito tempo nesse cenário. Sabe o que você tem que fazer? Se qualificar. Você tem que
ter uma mente empreendedora. Aprende a vender. Pega um item e começa a vender. E no seu trabalho, sabe o que você tem que fazer? Você tem que ser o melhor. Você tem que ser proativo, chegar mais cedo, sair, se precisar ficar uns minutinhos depois do horário, fica. Limpar, fazer a limpeza. Se você é um auxiliar, auxilie, faça tudo da melhor forma. Porque o bom profissional, ele é procurado. O bom profissional, ele é promovido. O empresário quer o bom profissional. O empresário procura o bom profissional. Aquela pessoa que é proativa, porque pro profissional, tempo é dinheiro. Então, por exemplo, uma pessoa que é proativa, ele faz o empresário, o dono da empresa, ganhar tempo e ganhar dinheiro. Por quê? Porque ele é proativo, ele faz as coisas sem ordenarem a ele. E então, como ele é proativo, ele aprende rápido, ele executa rápido, ele proporciona lucro para a empresa. Então, ele tá numa empresa, se a outra empresa fica sabendo que ele é um bom profissional, a outra empresa já vai fazer uma oferta para ele, para convocar ele para ir para outra, para sair de lá. É assim. E tudo tem um começo. Se você é novo, você está começando. Talvez você não está qualificado, mas você vai se qualificar. Você precisa se qualificar. E se você já tem mais uma idade, daqui a pouco você tem, assim que nem eu, 36 anos, 40, de repente, ou mais, e você não tem nenhuma qualificação. O que passou, passou. Agora você tem que fazer a partir de agora. A partir de agora, você vai fazer o que precisa ser feito. Qual área que você quer atuar? Era nessa área que você vai aprender e vai estudar. E se essa área que você quer aprender, que você quer trabalhar, não é a área que você está trabalhando hoje, ok. Não importa onde você está, dê o seu melhor. E fique estudando e se qualificando para trabalhar na área que você tanto almeja trabalhar. Pode ter certeza que você vai ser procurado. Se você tem um padrão excelente de trabalhar, se você é proativo, você se torna raro. E todo mundo quer o raro. As pessoas procuram o raro. Porque o raro é deslumbrante. O raro, eu quero o raro. Tu quer o raro, aquilo que é raro. Só que muitas vezes a gente não tem por quê? Porque o raro, todo mundo quer, então quem tem mais condições de pagar vai acessar. E o comum, ele tem aos montes. E a maioria das pessoas não quer o comum. Muitas vezes a maioria das pessoas ela faz aquisição do comum porque é o que ela pode pagar, que ela é a condição que ela tem. Ou talvez para a demanda dela, o comum, algo comum, dependendo do que for, seja uma mão de obra, um produto, um serviço, dependendo para a demanda dela naquele cenário é o suficiente. Então, o comum. E aí ela paga pouco. Ela valoriza pouco também. É uma realidade que eu tô falando, mas aprenda com isso. Seja procurado. Se você é uma pessoa que nem eu, que é uma pessoa comum, mas está buscando progresso, eu te convido a se inscrever nesse canal, deixe o seu like e se quiser escrever nos comentários qual é a sua área de atuação hoje e vamos fortalecer junto essa comunidade. Tamo junto!